Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o utilitarismo. Na nossa aula de filosofia, vamos entender melhor o significado desse termo. Às vezes é comum a gente ouvir as pessoas utilizarem como argumento, né? Essa sociedade é muito utilitarista, eu não me dobro, né, a essa filosofia utilitarista, isso é utilitarismo. Mas afinal, o que significa, né, o utilitarismo? Bom, para nós entendermos melhor, nós precisamos viajar no tempo, né, ir para a história da filosofia, mais precisamente, tá, no período da filosofia moderna. Bom, na filosofia moderna, mais precisamente no século 18, 19, né, nós vamos ter aí um crescimento, né, da filosofia tratando de questões éticas, sobre o comportamento, né? Aí nós vamos ter diversas vertentes que vão tratar, que vão sair um pouco, né, daquela ideia lá da ética antiga, que era a ética de Sócrates, de Platão, voltado mais para a moralidade, o certo, o correto. Nós vamos também passar por cima da filosofia medieval, que tratava, né, da questão da moral, daquilo que é certo, daquilo que é ético, dentro de princípios universais estabelecidos pelo Criador. Afinal, se Deus criou todas as coisas, ele estabelece, né, também as ações, né, estabelece os valores, estabelece, né, as ações. Bom, porém, a gente vai chegar no período da modernidade, nós vamos ter aí um rompimento, né, infelizmente, desse olhar sobre a ética, né, e nós vamos ter uma ética mais humanista, uma ética que olha mais para o interesse humano, para as ambições do coração do homem, para aquilo que é a vontade do indivíduo, é a supervalorização do eu. E aí nós vamos ter no utilitarismo, tá, uma teoria, tá, uma teoria ética que ela vai, na verdade, contrapor tudo isso que a gente entendia como ética, por isso que ela vai se destacar. Nós vamos ter aqui dois principais teóricos. Nós vamos ter o Jeremy Bentham, que nasceu em 1748, né, e veio a falecer em 1832, tá? E nós vamos ter também o seu contemporâneo John Stuart Mill, que nasceu em 1806 e veio a falecer em 1873. Bom, basicamente, tá, a ética utilitarista, ela não analisa o certo e o errado pelo ato, pela ação, mas sim pelas consequências. Aquilo que é consequência, tá, vai determinar o ato, ao invés do ato determinar as consequências. Tá? Então, nesse caso, o que é certo e o que é errado, ele é aceito, né, ele é definido pelas consequências. Se as consequências forem boas, forem positivas, forem plausíveis, essa ação, tá, diferente do que foi a ação, ela é considerada, né, correta. Já se as consequências forem ruins, então nesse caso a ação ela é incorreta, ela é antiética. Tá? Então aqui a gente tem uma grande problemática. Por quê? Se as consequências determinam o ato, nós temos aqui uma relativização do que é o certo e o errado. Então a gente não tem mais um parâmetro, a gente não tem já uma base daquilo que é certo e errado. Então nós vamos, de alguma forma, determinarmos o que é o certo e errado a partir das consequências. E nós podemos forjar, né, resultados, nós podemos, de repente, uma consequência que para uma pessoa seja boa, para outra não é. Então, a questão das consequências, elas são muito vagas, né, para poder determinar aquilo que é certo. Então, nesse caso, nós temos essa problemática. E uma segunda problemática que nós temos aqui é porque aí nós perdemos a base daquilo que é o certo. Então,
aquilo que pela história, né, pela tradição das sociedades, né, foi estabelecido e isso gerou o crescimento, o desenvolvimento da sociedade, como sendo padrões corretos, hoje são tirados, né, são tidos como não mais corretos. Então, valores, princípios éticos que foram importantes para o estabelecimento da família, do crescimento da sociedade, para a harmonia, tomou lugar hoje para uma ideia de que cada um cria aquilo que é certo e o que é errado. A gente caiu aí, né? Por isso que a gente vê a crise da ética que estamos vivendo hoje, a crise da ética que parte, né, dos nossos governantes, que parte, né, das autoridades, também a gente vê isso na educação, né, a falta da ética, a gente vê isso na nossa juventude, né, nos jovens, os adolescentes e também nas crianças, que já crescem sem ter uma referência ética. Sobre ainda o utilitarismo, para entendermos um pouco, né, mais sobre essa corrente, ela é dividida, né, em duas ideias pilares, né? No caso, o Jeremy Bentham, ele vai dizer que a quantidade é que vai determinar, né, aquilo que é certo. Então, no caso, a quantidade de pessoas beneficiadas torna o ato correto. Então, por exemplo, se eu assaltar um supermercado para beneficiar muitas pessoas que estão passando fome, então o fato de eu beneficiar uma quantidade de pessoas, isso torna algo correto, porque eu tive, né, como resultado, ajudei muitas pessoas. Bom, existe uma explicação, até uma ilustração clássica, né, para explicar essa questão do utilitarismo. Vamos imaginar um trem desgovernado, tá, né, sobre um trilho andando ali desgovernado e deitado, né, onde o trem vai passar no trilho, estão ali 5 pessoas. E aí o trem vai passar por cima dessas 5 pessoas e automaticamente vai matar, claro. Mas existe, né, uma saída, tem uma alavanca que se pode puxar e o trem vai mudar a direção. Em vez de ele passar por cima dessas 5 pessoas, ele vai passar por cima de apenas uma pessoa que vai estar ali amarrada. Então, ao invés, né, de 5 pessoas morrerem, você pode puxar a alavanca e salvar essas 5 pessoas, porém, uma pessoa vai morrer. Nessa concepção, né, nessa ideia do utilitarismo, o ato correto é você puxar a alavanca, porque você vai estar livrando 5 pessoas da morte, mesmo que uma morra. Tá? Então isso gerou um certo desconforto em relação ao pensamento utilitarista, porque estava desvalorizando, não reconhecendo a liberdade individual. Então, a questão da quantidade sobressai sobre o direito individual. Então, em cima disso, desse problema, dessa crítica ao utilitarismo, surge o Stuart Mill, que ele vai dizer que não é pela quantidade de pessoas que são beneficiadas, mas o utilitarismo, então, ele preza pela qualidade da felicidade. Então, se o resultado produzir maior felicidade, então, nesse caso, ele é benéfico. Então, a gente vê hoje as pessoas largando, né, os seus relacionamentos porque eles querem uma maior felicidade. Então, isso é até justificável pelo utilitarismo, porque as pessoas, elas estão pensando em um bem maior. E se estão pensando num bem maior, numa felicidade maior, então nesse caso é justificável e o ato em si pouco importa. Então a gente vê aí a problemática, né, do utilitarismo. O utilitarismo não reconhece o ato em si, né? Então o ato ele pode ser bom ou mal, depende das consequências. Então ele não analisa o objeto em si e é uma grande problemática. E nós somos tendenciosos
a seguir, né, essa linha, porque é uma linha que favorece muito o indivíduo, né, porque aí a gente se torna pessoa sem leis, nós criamos as nossas leis a partir daquilo que nos beneficia, né? Então é aquela coisa, a gente não tem mais que pagar o preço por ser uma pessoa ética. Hoje essa ideia de você pagar o preço, de você perder, mas ser fiel à tua consciência, isso hoje na sociedade utilitarista, influenciada pelo utilitarismo, não faz sentido. Bom, essa foi a nossa aula de utilitarismo, trazendo aí uma explicação da teoria e fazendo aí uma aplicação para a nossa realidade, né? Entendendo quais são as implicações, né, dessa teoria para a nossa vida. Obrigado, deixa aí, né, nosso vídeo aí como crescimento aí para a vida de vocês. Peço aí que vocês também nos ajudem, deixando um like aí, para que esse vídeo possa também ser compartilhado com mais pessoas. Muito obrigado, até o nosso próximo Papo Filosófico.